Olá, patriotas delirantes dessa direita chucra, como diz o Reinaldo Azevedo, ou Reinaldo Azevedo, se quiserem. Eu estou de volta aqui para a gente falar mais um pouquinho do que está acontecendo no nosso país, ainda sobre as eleições, ainda sobre o capitão Jair Messias Bolsonaro, ainda sobre tudo isso que vem acontecendo no nosso país. Hoje é 30 de setembro, domingo. Hoje foi dia de manifestações em vários lugares do país, inclusive aqui em Belém do Pará, onde eu estou. Houve uma manifestação saindo às 9 da manhã lá da escadinha da Presidente Vargas. Infelizmente não foi possível para mim. Eu ontem inventei de ficar assistindo umas séries com a minha coluna mal acomodada e acabei tendo uma dor de coluna que refletiu para a cabeça. Acordei com muita dor de cabeça, não deu para ir, infelizmente. Gostaria muito de estar lá com meus amigos patriotas, mas eu sei que eles fizeram bonito, eu sei que a caminhada foi muito boa e vai trazer retorno com certeza. Nós vamos ter bons frutos dessa caminhada com tantos patriotas nas ruas pedindo que o nosso país mude, que o nosso país realmente tome jeito. Mas o que eu quero falar agora é assim, só a título de contribuição com esse discurso, com essa campanha que está sendo feita com tantas vertentes, com tantas razões, com tantas versões diferentes, por que Bolsonaro? É claro que a gente sabe que nesses últimos dias agora, com tanta gente falando dele, com tanta gente colocando tanto destaque sobre ele na mídia e em todos os lugares que a gente vê, só se fala dele ou contra ele. Não tem terceira via. Ou é ele ou é contra ele. Até quem fala de PT não é por causa de PT, é por causa de ser contra ele. Então, por quê? Essa onda de bolsonarismo que surgiu nos últimos tempos, muita gente aderiu de última hora, nem sabia quem ele era até um ano atrás, até meses atrás, e de repente embarcou nessa. Não que esteja errado, não. Se você não conhecia, passou a conhecer e agora admira e quer seguir, ótimo, beleza. Tá embarcando nessa com a gente, está unindo forças, está somando forças, está nos ajudando a fazer um país melhor, beleza, não tenho crítica nenhuma com relação a isso. Eu só quero dizer que existem várias pessoas que já estão nessa há muito tempo, é o meu caso. Nas eleições de 2010, nas primeiras eleições que a nossa ex-estocadora de eventos concorreu à presidência, nessa época eu já era antipetista. Aliás, isso é uma coisa que eu já sou há bastante tempo. Eu sou antipetista há muito tempo. Mas, mesmo nessa eleição, eu já começava a observar, porque eu comecei a me informar sobre o que acontecia na Câmara dos Deputados, no Senado, o que acontecia dentro dos três poderes, para poder ter uma opinião mais embasada. Eu comecei a observar algumas pessoas, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, que me chamaram a atenção. Tá? O senador Magno Malta, o Ronaldo Caiado, o Jair Bolsonaro, logicamente. Então, algumas pessoas, tem alguns outros além desses três, mas só para não prolongar muito, eu vou ficar nesses três por enquanto. São pessoas que me chamaram a atenção desde essa época. O Magno Malta continua firme no discurso dele até hoje. Na verdade, ele faz discursos impagáveis. Ele é um cara que realmente ele arrasa com os esquerdistas quando ele começa a falar a opinião dele. E realmente é um cara que a gente merece a nossa atenção sempre para o que ele diz. O Caiado, às vezes sim, às vezes não, às vezes dá uma dentro, às vezes diz umas coisas um pouco fora, mas também é um homem de princípios base sólidos, é um homem da família, é um homem do agronegócio, é um homem que fala realmente o que tem que ser falado. Eu também admiro muito, a maioria das vezes, as posturas dele. O Bolsonaro sempre foi um cara polêmico. Ele sempre foi aquele que fala o que as pessoas não querem ouvir, principalmente quem está lá no Congresso. Isso me chamou a atenção desde o começo. Os embates dele, algumas vezes contra alguns deputados, algumas vezes a favor de outros, às vezes se juntando nas opiniões com alguns outros que compartilhavam do mesmo tipo de opinião dele, algumas vezes indo frontalmente contra. Então, sempre chamou atenção, porque ele nunca foi de ficar quieto, ele sempre foi aquele siri na lata, aquele que se bate, que fala e que chama atenção e que faz coisas polêmicas, como na votação do impeachment da Dilma, que ele evocou o nome de um homem que a esquerda não tolera, chama de torturador e tudo mais,
não se tem comprovação disso, isso é o que a esquerda diz, tá? Possivelmente não seja, mas de qualquer forma é uma coisa meio polêmica. Mas quando ele chamou a evidência o nome do brilhante Ustra, ele fez uma coisa muito evidente. O livro do Ustra ficou conhecido no país inteiro. O nome e o livro que ele escreveu. Um livro que, por sinal, merece ser lido, porque ele mostra uma história que as pessoas não contam, que a história não conta, que a televisão não conta, que os professores de história não contam. Merece ser conhecido esse livro. Mas desde essa época eu comecei a ver um deputado diferente dos outros, esse Jair Bolsonaro. E nessa época ainda comecei a achar que seria viável que ele se tornasse uma pessoa com mais expressão. Quando, em 2014, houve a reeleição daquela que foi colocada para ser um poste, mas que se tornou uma barreira, porque o hóspede da PF de Curitiba pensou que ele ia ter uma Dilmarionete para brincar, que ele pudesse ficar puxando os fiozinhos e ela obedecendo. Mas ela resolveu dar uma de Pinóquio. Aliás, Pinóquio é uma história bem adequada em se tratando de petistas, mas tudo bem, deixa pra lá. Ela resolveu ter vida própria, igual o Pinóquio do Gepeto. E aí ela começou a pensar... Pensar? Sei lá, aquela cabeça pensa. Agora fiquei até na dúvida. Mas, de qualquer forma, ela começou a fazer coisas sem estar sendo manipulada pelo mestre dela, pelo criador dela. E aí... ele deixou de dar apoio, o Congresso já não dava mesmo apoio e ela acabou sendo empichada. E deu no que deu. A oposição toda contra ela, inclusive o maior dos mafiosos do Congresso, Eduardo Cunha, aliançado com o vice-presidente dela na época, e aconteceu o que aconteceu, que nós todos sabemos. Ela saiu, a presidência mudou para as mãos do vice dela, não que tenha sido um benefício, saiu da frigideira para cair no fogo, mas pelo menos saiu da mão dela. E aí chegamos onde chegamos agora. Mas isso são águas passadas. Atualmente nós estamos em outra fase da nossa história. Graças a Janaína. E logicamente que é Deus, que Ele comanda tudo. Se Ele não quiser, nada acontece. Mais ou menos o que aconteceu com o Collor. Se o Collor, na época que ele foi empichado, se ele tivesse feito acordos com o Congresso, ele estaria lá. Itamar Franco nunca teria sido presidente, que por sinal foi um dos melhores presidentes que nós tivemos nos últimos anos, mas o Collor não teria saído se ele tivesse feito acordos. Então a falta de apoio no Congresso foi fatal para ele. Como a falta de apoio no Congresso foi fatal para Dilma, porque ela não tinha o apoio do próprio criador dela e nem do Congresso. Apesar dos mensalões, apesar do petrolão, ela não tinha apoio porque o criador dela não estava disposto a alimentar esse apoio. Ele estava se sentindo traído. Ele estava se sentindo traído por ela tentar pensar com a cabeça própria, como se isso fosse possível. Então, quando o Bolsonaro apareceu, realmente, mais ou menos por volta de 2014, eu comecei a levar bem a sério essa ideia dele de um dia ser presidente da República. E nessa época ainda, antes que a onda se formasse, eu comecei a falar sobre isso. Timidamente, é verdade. Existia aquela timidez de se assumir como direita. Eu ainda vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, tá? Nos meus planos fazer um vídeo especificamente sobre isso, tanto sobre esse medo de se assumir direita, quanto sobre o que é direito e o que é esquerda. Fique de olho no canal que ainda vai ter vídeo sobre isso, para quem não tem familiaridade com esses temas. Mas no momento eu não tinha realmente essa intrepidez toda de me declarar eleitor do Bolsonaro, de me declarar uma pessoa que acreditava numa candidatura ao Bolsonaro. Eu cheguei a criar uma fanpage no Facebook que existe até hoje, porque eu procurei alguma fanpage que existisse de paraenses que apoiassem Bolsonaro, não achei no momento, e naquela hora eu criei uma fanpage que existe até hoje no Facebook, paraenses apoiadores de Bolsonaro. Eu criei essa fanpage, não assumi no primeiro momento, justamente por causa dessa timidez, por causa dessa falta
intrepidez de dizer eu sou e dane-se o resto. Como hoje eu visto essa camisa aqui, com orgulho, assumo minha postura, porque essa timidez passou. Mas essa página foi criada faz bastante tempo, bem antes que começassem a falar a sério na candidatura dele. Mas hoje eu assumo realmente publicamente o que na época era só íntimo, era só uma coisa de foro íntimo praticamente. Hoje eu assumo por quê? Porque hoje eu sei que eu vou ter apoio, eu vou ter pessoas junto comigo, ombro a ombro, lado a lado, caminhando nessa direção, como a gente viu nas caminhadas e carreatas que houveram ontem e hoje, e que todos esses dias têm se mostrado nesse apoio. Então, por que o Bolsonaro? Porque ele realmente traz as respostas para o que nós precisamos. Nosso país está sem rumo, nosso país está sem estruturas, está sem moral, está sem ordem, está sem progresso, está sem direção. E ele traz algumas dessas respostas. Ele é um salvador da pátria? Não, eu não acho que seja. Ele é um mito? Não. Colocaram esse apelido, acho engraçado, é interessante, mas não é. Ele não é um mito. Ele é o Messias Salvador? Não. Pode até ser o nome dele, mas ele não é. O meu Messias, o meu Salvador, nasceu lá na Judéia há 2018 anos atrás. E não se chama Jair. Também começa com J o nome, mas não é Jair, é Jesus. Então, tudo isso que falam pode ser bastante interessante. Ele mesmo não recebe de muito bom grado essas colocações de salvador da pátria, mito. Ele mesmo rejeita isso. Ele diz que ele vai fazer o trabalho dele, que ele não se sente confortável em buscar ser presidente, porque é um pepino. Ele não vai ter vida boa, ele vai ter um período bem difícil, bem trabalhoso, bem complicado, com muitas dificuldades, mas ele vai porque o país precisa. Ele não é aquele político que vai atrás do contra-cheque no final do mês, ele está indo atrás de uma missão. Ele é um soldado, ele tem uma missão. É por isso que, quando perguntam, ele não entende de economia, ele não entende de medicina, ele não entende de... Pô, não precisa entender disso, ele entende de uma coisa, liderar. Liderar. Um presidente não precisa entender de economia, porque para isso ele tem um ministro da economia. Não precisa entender de medicina, porque ele vai ter um ministro da saúde. E por aí vai. Mas o presidente precisa de uma coisa, ser líder. Ser líder. Delegar funções a quem ele chamou. E isso, um bom militar sabe. Um oficial, seja tenente, seja major, coronel, capitão, general, um oficial sabe liderar. E é disso que nós precisamos hoje, de um líder que vai colocar pessoas-chave nas posições-chave para cada um fazer a sua parte e ele liderar uma equipe. E isso ele sabe. Então, quem fala que não entende de economia, manda pastar. Essa pessoa não merece nem atenção. Ele não precisa entender de economia, ele não precisa entender de saúde, ele não precisa entender de educação, ele não precisa entender de nenhuma dessas pastas, porque ele vai ter pessoas específicas para cada uma delas. O que ele precisa entender é liderar uma equipe. Isso ele sabe. Um capitão sabe. Um general sabe. Um major sabe. Um oficial de qualquer força sabe. Que é disso que nós precisamos. Uma pessoa com pulso, uma pessoa com moral, uma pessoa que não possa ser acusada, que não possam apontar o dedo para ela e acusar de corrupção, e acusar de maus feitos. Como o que está lá hoje em Brasília. Está lá? Nem foi tanto por culpa dele, ele foi colocado como vice e depois foi colocado na cadeira presidencial. É claro que ele queria, mas todo tempo tem alguém apontando o dedo para ele, porque ele tem telhado de vidro, como os outros também. Colocasse lá um Renan, um Jucá, um Sarney, um Collor, vários outros, todos têm telhado de vidro, todos têm áreas sensíveis que possam ser atacadas. O Bolsonaro estão fabricando fake news contra ele o tempo todo, estão buscando até o divórcio dele, buscando até coisas pessoais que não tem nada a ver com a economia, com o país, com presidência, para tentar ir contra ele. Por quê? Porque onde realmente importa, não existe como acusar. Então entenda, eu não sou bolsominion, eu não sou bolsonarete, eu não sou mitômano,
Eu não estou atrás de uma pessoa que vai salvar a nação sozinho. Eu sei que isso daí não é possível, mas eu estou atrás de uma pessoa que tenha seriedade, que tenha autoridade, que tenha moral e que saiba liderar. Isso eu creio que nós encontramos. Isso eu creio que nós temos. Por isso que no dia 7 de outubro, para salvar o meu país, eu vou digitar 17 e confirmar. Essa é a forma de ver o meu país sair do atoleiro. Se você estiver satisfeito com a situação que o nosso país está atravessando, vote em qualquer outro. Qualquer outro, não faz diferença. Seja 45, seja 13, seja 12, seja qualquer outro. Não vai fazer a menor diferença qual foi. Até esses que parecem ser mais de direita, né? Nem esses. Não vai fazer diferença. Se chegarem lá, o país não sai da situação que está. Continua igual, ou talvez pior. Para sair de lá, tem que ser uma reviravolta. 180 graus. Sair totalmente desse rumo atual. E converter os seus caminhos. Na Bíblia está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É hora do povo buscar essa verdade. É hora do povo ouvir a voz de Deus. É hora do povo colocar um homem temente a Deus e honesto para governar essa nação. Obrigado por ter voltado aqui nesse canal. Espero que você permaneça. Eu estou com pelo menos mais uns 10 vídeos agendados para colocar nesses próximos dias, com temas bastante interessantes que eu creio que você vai gostar. Eu vou estar sempre falando sobre política, com uma visão direitista. Vou falar sobre a minha área de atuação, que é a fotografia. Vou falar muitas dicas interessantes sobre fotografia. E vou falar também sobre cristianismo, Bíblia e o que interessa, que eu entendo de vida espiritual. Eu creio que você vai ter bons momentos aqui acompanhando esses vídeos desse canal. Muito obrigado. Espero ver você de novo muitas vezes aqui. Até mais. Bolsonariano, sou sim, é bom já ir se acostumando. Ninguém toma mais do mito, voto nele e repito que sou bolsonariano.